Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Erivelton, eu sou empreendedor digital. Antes de começar esse vídeo, eu queria que você, depois que assistir ele, clicasse no link que está abaixo da descrição, porque eu estou ensinando alguns amigos meus a fazer isso aqui que vocês estão vendo na tela, que eles estão começando a ganhar muito dinheiro pela internet. Se você tiver interesse em saber como que faz isso, basta clicar embaixo aí que você vai ter todas as informações para começar, beleza? Valeu! A escada para o triunfo. Napoleão Hill. Você já parou para se perguntar qual é o segredo dos maiores homens de sucesso? Teria alguma forma ou alguma receita para seguir e conseguir sucesso? Não estamos falando de sucesso por si só, mas além do êxito, o sucesso financeiro. Neste livro, o autor Napoleão Hill cria, através de vários estudos, a filosofia da Lei do Triunfo, em que foram sintetizadas 17 lições para obter o sucesso. Ele cita cada uma dessas leis nas lições, explicando de uma forma clara com exemplos. Seriam essas leis a fórmula para o sucesso? Neste livro, algumas personalidades importantes no mundo, grandes empresários, políticos, entre outros, elogiam o trabalho de Hill, e alguns confessaram que essas leis também os ajudaram nessa escada para o triunfo. Introdução. Todas as grandes obras, todas as instituições financeiras, empreendimentos comerciais e todas as grandes invenções tiveram início na imaginação de alguém. Por exemplo, Thomas Alva Edison criou o fonógrafo e o cinematógrafo, a lâmpada elétrica e dezenas de outras invenções. Todo efetuar começa primeiro na imaginação antes de realizá-lo, e qualquer pessoa pode estar neste patamar. Esteja onde estiver, seja qual for a sua ocupação, sempre terá uma oportunidade para ser mais útil e mais produtivo, desenvolver a sua imaginação e fazer uso dela. Ser bem-sucedido no mundo é sempre uma questão de esforço pessoal. É um engano acreditar que alguém pode vencer sem a ajuda de outras pessoas. O triunfo não é uma questão de esforço único e individual, mas só acontece quando nós decidimos por nós mesmos a induzir as outras pessoas a cooperarem conosco de maneira hábil e inteligente. Mas não adianta induzirmos os outros a cooperar, sendo que é preciso primeiramente demonstrar que se está disposto a cooperar também com essas pessoas. As escadas para o triunfo. O autor ouviu pessoas de todas as classes sociais, ao todo 16 mil pessoas, entre comerciantes, donas de casa, advogados, bancários, engenheiros, comerciários, médicos, operários entre outros a fim de analisar e reunir fatos importantes. Através dessas análises foram organizadas leis pelo autor, divulgadas em sua obra A Lei do Triunfo. O resultado desse trabalho após ter sido apresentado, transformou-se em um curso neste livro A Escada para o Triunfo, que consiste em 17 lições que representam as características que, segundo o autor, pareciam estar fortemente presentes em todas as pessoas que alcançaram o sucesso. No livro ele fala primeiramente que para empreendermos grandes coisas, precisamos ser motivados de um grande desejo. De grandes desejos crescem as forças motivacionais que fazem o homem cultivar esperanças, fazer planos, desenvolver coragem e estimular a mente a um grau altamente intensificado de ação na busca de definir um objetivo. Portanto, o desejo é o ponto de partida de todas as conquistas humanas. A partir daí seguem as lições sintetizadas e descritas ao longo do livro, de acordo com as leis de Napoleão Hill. Na primeira lição encontra-se o Mastermind. A associação das pessoas que possuem o mesmo perfil de pensamento gera o que o autor chama de mastermind, que é a união de duas ou mais mentes, em que esses grandes homens só teriam alcançado o sucesso através delas. A segunda lição é ter um objetivo principal definido. É preciso economizar os esforços, e a maioria das pessoas vivem eternamente procurando uma verdadeira ocupação na vida, e o autor nos encoraja a abandonar coisas vagas. As pessoas dizem que querem mudar de vida, mas elas nem sabem ao certo onde querem ir, assim fica difícil saber se está no caminho certo. O objetivo principal de sua vida deve ser escolhido com cuidado, e devemos pensar nele pelo menos uma vez por dia. Essa atitude tem por efeito psicológico impressionar o subconsciente a ponto de algum tempo depois, isso será um lema. Na terceira lição aprendemos sobre autoconfiança. A autoconfiança nada mais é do que a confiança em si mesmo, que nos ajuda a dominar alguns temores básicos que constituem um tormento para a nossa vida, como o medo da pobreza, da doença, da velhice,
da crítica, de perder o amor de alguém e o medo da morte. Essa confiança em si mesmo, segundo o autor que entrevistou pessoas de sucesso, percebeu que essas pessoas demonstravam grande confiança em seu próprio potencial, tanto para resolver seus problemas, quanto para chamar outras pessoas para ajudá-los a resolver. A quarta lição tem como ideia o hábito de economizar. Essa lição ensina a maneira de distribuir os rendimentos. Sem economizar, não é possível vencer na vida. Não há exceção a essa regra, e precisamos ter disciplina financeira, o que é indispensável para quem almeja o sucesso. Embora o dinheiro não seja a nossa única análise para medir o sucesso, se estamos falando sobre negócios e empresa, esse é um dos fatores mais importantes. O estudo mostrou que os entrevistados sabiam controlar muito bem suas finanças, de forma que se aparecesse uma boa oportunidade eles iriam ter condições de aproveitar. Na quinta lição aprendemos que é importante ter iniciativa e liderança. Mostra que de uma maneira possível, em qualquer campo de atividade é preciso desenvolver em cada indivíduo o instinto de liderança. Nessa pesquisa o autor percebeu que todos os homens de sucesso tinham um perfil de líder, tomaram uma iniciativa de assumir o controle de suas próprias vidas e de empreender, e também tinham capacidade de levar os outros pelo mesmo caminho. Nem todos nascem líderes, essas características de líderes são puramente comportamentais e, portanto, podem ser aperfeiçoadas. A sexta lição tem por ideia a imaginação. É impossível ir para frente sem imaginação. A imaginação estimula o cérebro de tal forma que ele consegue novas ideias para a realização do objetivo principal. Pensar fora da caixa era uma característica forte encontrada entre os empresários bem-sucedidos. Alguns deles precisaram em algum momento da vida pensar em soluções para algumas situações chaves. Precisaram elaborar técnicas para desenvolver a imaginação e a criatividade. O autor mostra que o segredo é forçar a mudar suas ideias e pensamento, e não ter medo de experimentar novas situações. Na sétima lição é abordado o entusiasmo. Com ele é possível contagiar as pessoas que temos contato e gerar grande interesse por nossas ideias. O entusiasmo é a base de uma personalidade agradável e precisamos ter tal personalidade para influenciar os outros à cooperação. O entusiasmo é o combustível que move as pessoas em direção da grande descoberta e grandes empreendimentos. Foi percebido nos maiores realizadores entrevistados entusiasmo fora do comum, eles tinham paixão pelos seus objetivos, de forma que esse entusiasmo acabava fornecendo combustível mesmo em situações adversas. Na oitava lição aprendemos a lidar com autocontrole. O autocontrole é a ferramenta pela qual controlamos o nosso entusiasmo, dirigindo-o para onde desejamos. Essa lição nos ensina de maneira prática a nos tornarmos senhores do nosso destino e comandantes da nossa alma. Não podemos ser escravos de tentações ou de estados alterados de consciência, devemos pensar no curto, médio e longo prazo, e ter consciência de tudo o que fazemos hoje, nos aproxima ou nos afasta do nosso objetivo principal. Na nona lição vimos o hábito de fazer mais do que foi pago. Esta é uma das mais importantes lições deste livro. Ninguém se torna um verdadeiro líder, em qualquer setor da vida, sem adquirir o hábito de produzir mais e melhor trabalho do que aquele que é pago. Nós devemos sempre fazer mais do que nossa obrigação. Se você quer se destacar na sua área de atuação, você deve criar um hábito de caminhar quilômetros extras. Existem dois tipos de pessoas que não vão para frente, aquelas que não fazem o que é pedido e aquelas que só fazem aquilo que é pedido. Devemos sempre fazer mais do que a nossa obrigação. A 10ª lição ensina que precisamos ter uma personalidade agradável. Devemos ter uma personalidade cativante. O estudo mostrou que esse era um traço na personalidade de homens de sucesso, que era comum entre eles, é que todos os nossos negócios resultam em interações humanas, uma personalidade que atrai a uma pessoa agradável e amigável. Isso não é questão de um padrão de beleza, mas é puramente comportamental. O indivíduo que não faz questão de ser simpático, não consegue que as portas se abram totalmente, é preciso ter uma personalidade atraente para que as coisas funcionem. Na 11ª lição aprendemos a ter um pensamento preciso. Essa é uma das pedras fundamentais de todo triunfo duradouro.
Devemos pensar com exatidão aprendendo a separar fatos de mera informação. É importante filtrar informações para formar conclusões. Hoje em dia é comum encontrar em redes sociais informações tendenciosas sem nenhuma veracidade comprovada a fim de manipular nossas decisões de forma errada. O objetivo desta lição é alertar sobre a utilização de mecanismos que nos permitam identificar falsos verdadeiros que sejam úteis para nossa vida. Na 12ª lição, aprendemos sobre a concentração. A concentração ensina como focar a nossa atenção sobre um determinado assunto, até que tenhamos traçado planos práticos para dominar essa questão. A concentração ajuda a adquirir um conhecimento prático das forças que nos cercam, e aprendemos a empregar essas forças a favor de nossos interesses. A grande dificuldade de nossa época é ter foco. Somos bombardeados por informações sobre várias tecnologias, processos multitarefas e são tantas as demandas, que só conseguimos dar atenção, uma de cada vez. O resultado é trabalho mal feito, sentimento de frustração, impotência e fracasso. Na 13ª lição lemos sobre a cooperação. A cooperação é importante, mostra trabalho em conjunto em tudo o que fizemos. Todo sucesso teve operação, e a cooperação é o melhor caminho para alcançar nossos objetivos. Devemos ver nossos cooperadores, funcionários, não como escravos, mas sim como pessoas que estão ajudando nossos sonhos se tornarem realidade. Independentemente do nível hierárquico que ocupem, é muito bom trabalhar em conjunto. Na 14ª lição aprendemos a nos beneficiar dos erros. Nem sempre errar, no caso fracassar, é ruim. É importante construir degraus decisivos dos nossos erros e fracassos, passados e futuros. Um fracasso quase sempre é uma derrota temporária, e deve ser vista como uma importante ferramenta, pois cada vez que você fracassa descobre uma nova maneira de alcançar seu objetivo. Você elimina o caminho que já sabe que não é o certo. Quanto mais você erra, mais você se aproxima do caminho certo. Pense nisso quando experimentar algum fracasso. Na 15ª lição lemos sobre a tolerância. Devemos ser tolerantes. Essa lição é irmã gêmea da lição sobre o pensamento preciso, pois ninguém pode pensar com acerto sem praticar a tolerância. A intolerância fecha a porta à oportunidade, enche o espírito de dúvidas, desconfiança e preconceito. Na 16ª lição aprendemos a praticar a regra de ouro. Mas qual é a regra de ouro? A regra de ouro é fazer com os outros somente aquilo que gostaria que fizessem com você. Essa lei é empregada em ensinamentos religiosos e filosóficos. Essa lei universal é uma maneira que pode facilmente conseguir a cooperação de qualquer pessoa ou qualquer grupo de pessoas. A capacidade desta regra é deixar de estabelecer diferença, onde não há, fazendo assim que mais portas se abram e pessoas fiquem a favor de seus projetos. Na 17ª e última lição aprendemos a manter o hábito da saúde. O livro fala que ninguém pode se manter ou ficar intensamente ativo em seu trabalho e projetos sem ter uma boa saúde. Não adianta se sacrificar se não nos alimentarmos bem, com qualidade, beber bastante água, fazer visitas periódicas ao médico. Dentro dessa lição o autor deixa uma parte para falar sobre a energia sexual, que é altamente terapêutica, e elimina todo o estresse, como também sobre ter pensamentos de natureza positiva, que é a forma de manter nosso corpo e mente funcionando muito bem. As 30 causas mais comuns do fracasso. O autor chama atenção nessa última parte do livro, depois de destacar as 17 lições para alcançar o sucesso, agora para os 30 fatores que causam um fracasso. Ele fez uma lista de fatores para um possível fracasso. São eles: 1. Ter uma base familiar desfavorável, referente à má criação. 2. Falta de um propósito ou objetivo definido pelo qual se esforçar. 3. Falta de ambição. 4. Educação insuficiente. 5. Falta de autodisciplina, todos os excessos possíveis, principalmente sexuais e alimentares. 6. Problemas de saúde, geralmente causas que poderiam ser evitadas. 7. Ambiente desfavorável na infância, quando o caráter estava sendo formado, resultando em problemas para o corpo e mente.
8. Procrastinação. 9. Falta de persistência e coragem, culpando a si mesmo. 10. Personalidade negativa. 11. Falta de definição do desejo sexual. 12. Desejos incontroláveis de obter as coisas a partir do nada, sem esforços, manifestando-se em formas de apostas. 13. Falta de decisão. 14. Ter um ou mais medos básicos que foram descritos no livro. 15. Má seleção de um companheiro ou companheira no casamento. 16. Prudência excessiva, destruindo a iniciativa. 17. Má seleção de associados no negócio. 18. Superstição e preconceito, normalmente ligados à falta de conhecimento das leis naturais. 19. Escolha errada da ocupação. 20. Dissipação de energia através de ser um faz-tudo, resultando assim em falta de foco. 21. Falta de economizar. 22. Falta de entusiasmo. 23. Intolerância. 24. Intemperança nos hábitos de saúde. 25. Incapacidade de cooperar com os outros em espírito de harmonia. 26. Posse de poder que não foi adquirido através do próprio esforço. 27. Desonestidade. 28. Egoísmo e vaidade. 29. Adivinhar em vez de pensar. 30. Falta de capital. A filosofia da lei do triunfo é em grande parte o resultado de quase 20 anos do assim chamado fracasso por parte do autor. Ele afirma que você é o mestre de seu destino, o capitão da sua alma. Cada um de nós possuímos uma mente que só nós mesmos podemos controlar, e essa mente é estimulada e moldada para entrar em contato direto com todo o poder que nós precisamos para resolver qualquer problema ou obstáculo que possa nos afrontar. O propósito do livro é tornar as pessoas aptas a encontrar o meio de constituírem-se mais em cada campo de atividade, e para isso o leitor deve ser analisado e todas as suas qualidades classificadas, para que possam organizá-las e fazer delas um melhor uso para obter triunfo, o sucesso que se estende em todas as áreas da vida. Insights. Histórias de sucesso são combinações de 17 lições da lei do triunfo. O livro nos fornece dicas de sucesso, como se fosse um mapa para o tesouro. Toda história de sucesso tem essas 17 leis em comum. É importante guardar dinheiro. Nenhuma dessas histórias de sucesso foram feitas sem pelo menos ter uma pequena reserva. Confiar em nossas ideias sem ter aliados é um erro, nada será executado com êxito de forma solitária. Tenha parceiros para a vida. Neste livro, você aprendeu que muitas histórias de sucesso são formadas de perseverança, força de vontade e foco. Nenhuma história que deu certo tem receitas diferentes, todas têm em comum alguns fatos importantes que deveriam ser seguidos por todas as pessoas que desejam ter êxito nos seus projetos. Devemos ter nossos objetivos bem traçados, ter iniciativa e liderança, imaginação, entusiasmo, ser amigáveis com o próximo, pois em algum momento vamos precisar de ajuda. Neste momento não devemos ter preconceito, pois isso afasta as pessoas e atrapalha nossas relações. São realmente dicas preciosas para memorizar e fazer um planejamento de sucesso. Gostou desse livro e quer ele completo? Clique no link da descrição e me mande um e-mail.